Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui que vos fala é o missionário Kleber Vieira. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vieira de Comunicações e eu estou aqui do meu lado com a missionária Mônica. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus. E hoje nós vamos trazer para todos vocês mais um novo episódio de Vida no Quartel. E hoje vamos estar falando sobre a transferência em 1980 para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, Distrito Federal. E nós vamos falar sobre esse assunto, né, missionária? É verdade. E vai ser muito bom, porque isso é um pouco da nossa história de vida, Vai ser muito bom. da nossa biografia Glória. e do tempo que eu estive nas fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Então nós vamos começar falando, vamos nos reportar agora. Nós vamos voltar no tempo, né? Vamos dar uma retrospectiva no tempo, a 1979, final do ano, e início de 80. Nós vamos começar agora o Vida no Quartel, graças a Deus. Então era ano de 1979, no mês de dezembro, a minha transferência que eu havia solicitado, né, como eu falei no último vídeo, por conta da orientação e do incentivo do cabo Edmilson, o cabo fuzileiro naval paraquedista Edmilson, gente muito boa, e ele me orientou, me deu todo um suporte sobre Brasília como era, e ali aquilo me incentivou muito a pedir a transferência. E a transferência veio, para minha surpresa, né? Porque eu já era graduado na época, mas eu não esperava que a minha transferência saísse, porque era uma coisa assim complicada de conseguir naquela época. Não era tão simples, tão fácil não pedir e sair, e ver, e a transferência acontecer. Não, era muito difícil. Mas graças a Deus, acho que Deus já estava trabalhando na minha vida nessa época, e aí abençoou, e a transferência então aconteceu. E o mapão chegou lá no batalhão, todo mundo ficou sabendo, né, que eu estava para ser transferido para Brasília, porque havia saído no mapão. Isso é coisa que corre rápido no quartel, todo mundo comenta, né, porque é uma transferência fora do Rio de Janeiro, todo mundo comenta, né? E a pessoa vinha falar comigo, e aí, Kleber, já vai para Brasília e tal, era aquela coisa toda, né? Os colegas conversando comigo, como é que você conseguiu e tal? Você tem algum acochado lá no comando de apoio? Eu digo, não tem ninguém não, eu só fiz um pedido. Mas era Deus trabalhando já na minha vida, né? Deus estava trabalhando na minha vida. E quando chegou no ano de 1980, início do ano, aí então veio o desligamento, né? Me chamaram lá no setor de pessoal e já me avisaram que eu seria desligado do batalhão e estaria me apresentando à guarnição do quartel-general, lá no centro do Rio de Janeiro, para dali então ser transferido para o Distrito Federal, para Brasília, né? E aí foi que aconteceu. No outro dia já foi preparado, já levei minhas coisas, preparei tudo, e aí esvaziei meu armário, aquela coisa toda. A companhia já tinha me apresentado ao setor de pessoal, né? Eles fizeram uma comunicação interna, me apresentaram ao setor de pessoal, né, Neguinha? E aí o setor de pessoal preparou o ofício, fechou minha caderneta, fechou tudo, os exercícios operativos que eu havia feito naquele ano, foi tudo lançado nas ocorrências da minha folha de alteração, né? Eu tinha participado da Amfibiex e da Operação Dragão. Tudo isso entrou lá da minha carteira, os adestramentos, né, que eu fiz aquele ano. Olha que bem. Curso de tiro, eu tinha feito uma opção de coisa, né? O TAF, né? Então tudo aquilo entrou na minha caderneta e fechou a caderneta, e eles me apresentaram então
ao quartel-general, à guarnição do quartel-general. E no outro dia eu peguei a caderneta, fui lá para o quartel-general, me apresentei lá na Ilha das Cobras, em 1980, no mês de fevereiro. E aí, lá na Ilha das Cobras, eu fiquei adido à companhia de polícia lá do quartel-general até que houvesse as respostas que foram solicitadas a Brasília, a minha residência, né, porque já era uma praxe naquela época, o militar se transferiu, o militar casado, com família, então ele tinha direito à residência, a uma casa para morar lá em Brasília. E assim foi, né? E eu fiquei ali na companhia de polícia, adido, ali na guarnição do quartel-general, enquanto saísse nessas respostas de Brasília. O rádio chegou, o rádio resposta chegou, informando o meu endereço em Brasília, que eu teria que me apresentar ao Comando Naval de Brasília, pegar ali a designação do imóvel, e então ir lá para a área Almirante Visconde Inhaúma, para poder tomar posse do imóvel, né, e mandar minha mudança do Rio para lá. Então foi assim. Aí me pagaram passagem, me pagaram tudo que eu tinha direito na época, eu peguei um bom dinheiro na época, me pagaram acho que 2, 3 soldos que eu tinha direito, acho que eu recebi uns 3, 4 pagamentos naquele tempo, mais a requisição de passagens, e aí então se preparou tudo. E aí eu viajei a Brasília, eu fui a Brasília, né? Antes de mandar a mudança, porque eu tinha que receber o imóvel, preparar o imóvel, voltar no Rio e do Rio, então, mandar a mudança e levar a família para Brasília. E foi assim que aconteceu. Tudo deu certo, graças a Deus, Deus abençoou. Deus abençoou. E aí, quando eu cheguei em Brasília, me apresentei no grupamento de fuzileiros navais, me apresentei lá no setor de pessoal, e aí eles então me designaram para a companhia de polícia. Olha aí. Aí eu fui servir na companhia de polícia do grupamento de fuzileiros. E aí eu fui trabalhar na casa do ministro da Marinha, né, dar serviços de segurança na casa do ministro da Marinha, era o Maximiliano Eduardo da Silva Fonseca, na época, era o ministro da Marinha, o almirante, a gente dava serviço lá. E então, nessa época também, eu estava na companhia de polícia, eu conheci uma pessoa lá no quartel, gente boa, o fuzileiro, e ele disse, olha, Kleber, você é um cara inteligente e tal, sempre falavam essas coisas comigo. Olha que bênção. Eu acho que você tem condições, rapaz, de trabalhar com autoridades aqui em Brasília e tal. Aí ele disse, eu tenho um amigo no Supremo Tribunal Militar, no STM, e eu vou te dar o nome dele, o telefone dele, você liga, vai lá encontrar com ele, conversar com ele, para ver se ele consegue uma vaga para você lá no STM. Eu digo, poxa, mas no Supremo Tribunal, rapaz, será que vai ser possível? Ah, pode ser, tal. Aí eu digo, tudo bem, eu vou, não tem problema. Aí eu fui lá conhecer o cara, o camarada, né? O camarada era motorista do ministro Júlio de Sá Bierrenbach, era almirante da Marinha e era membro do Supremo Tribunal Militar em Brasília. Ele era motorista desse almirante. Aí eu fui na casa dele, lá no Cruzeiro, no bairro Cruzeiro, né, na cidade satélite do Cruzeiro. Eu fui lá na casa dele, no domingo ou no sábado, aí conversamos bastante e tal. Eu disse, então faz o seguinte, quando for na segunda-feira você vai lá no gabinete, lá do vice-presidente Aureliano Chaves, que lá tem um oficial da Marinha lá, que é ele que cuida de tudo isso, do pessoal do Supremo Tribunal e tal. Aí eu digo, tudo bem. Aí eu fui lá conversar com esse oficial. Na segunda-feira eu estava lá no Supremo Tribunal Militar. Na verdade, não, eu fui lá no gabinete da vice-presidência da República, que ficava ali no setor sul, Hoteleiro Sul. Aí eu fui lá, sabe, missionária?
Aí fui lá conversar com... Aí foi quando eu conheci o Aureliano Chaves, o vice-presidente, estava lá. E eu fui no Deus te gabinete. honrou, né? E eu fui no gabinete desse oficial da Marinha lá. Aí conversamos e tal. Aí disse, poxa, Kleber, agora no momento não dá e tal. Nós não temos uma cota para poder te trazer para cá, aquela coisa toda e tal. Eu agradeci, digo, não, tudo bem, não tem problema não. Eu fui designado para trabalhar no grupamento e vou ficar lá então. Aí fui para o grupamento de volta. Voltei a trabalhar no grupamento normalmente, né? E aí, no decorrer do ano de 80, aí eu fui chamado para ser o chefe do encarregado, né? Do canil do grupamento. O canil do grupamento era um segundo sargento, é bacana ele, gente boa e tal, mas parece que o capitão Teixeira, que era o comandante da companhia de polícia, não estava muito feliz com ele lá não, lá no canil não. Aí não sei por que cargas d'água também me convidou para assumir aquilo lá, no lugar do sargento, ó. Né? Tinha Deus sabe de tudo, né? tinha tanto sargento lá na companhia de polícia, ele logo me convidou, eu era cabo, né? Aí me chamou, né? Para poder eu assumir como encarregado do canil. Tinha 4 ou 5 soldados fuzileiros lá, e eu seria o graduado lá para cuidar deles, né? Dos cães e deles. Administrar aquilo lá. Eu aceitei, eu digo, tudo bem, é um desafio, né? Eu aceitei. Aí ele disse para mim, então você vai, esse ano, fazer o curso da Polícia Militar, que é o curso de sinófilo. O curso de sinotecnia. Eu digo, olha, muito bom, vou lá fazer. Vou fazer esse curso. Aí me apresentaram à Polícia Militar do Distrito Federal, ao batalhão de choque, né? Lá da Polícia Federal, que fica ali no setor gráfico de Brasília. Ali antes de entrar para W3 Sul, a gente vira à esquerda, a PM está naquela avenida à esquerda ali que vai para o setor gráfico. O batalhão da Polícia Militar ficava ali, bem pertinho ali. Aí eu fui para lá, me apresentei lá para o curso, fiquei 3 meses lá cursando, com os policiais lá e pessoal da Polícia Federal e tal, tinha gente de vários órgãos. Olha que benção. Da Polícia Federal, tinha gente do Bombeiro, fazendo o curso de sinotecnia. E eu fui o primeiro colocado no curso. Que bênção. Eu tirava as notas mais altas durante as provas. Glória a Deus. Eu tirava as notas mais altas e eu fui o primeiro colocado. E o coronel, comandante do batalhão, no dia do fechamento do curso, me presenteou com um cachorrinho, com um filhote de pastor alemão. Me deu de presente um filhote de pastor alemão, né? Eu fui brevetado, aquela coisa toda, né? Eu e os colegas lá, né? Estavam fazendo o curso comigo. E eu fui o primeiro colocado do curso. Aquilo foi bom porque chegou no quartel, aquilo ecoou muito bem lá no quartel, né? Todo mundo ficou sabendo, né, que eu havia sido o primeiro colocado do curso lá na Polícia Militar, aquela coisa toda, né? Então foi uma honra, né? Foi. Uma honra muito grande que Deus me deu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu fiquei administrando o canil 2 anos. 2 anos administrei o canil dos corpos de fuzileiro. Eu fiquei de 80 a 82, administrando aquele canil. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Aí chegou um momento que eu cansei daquilo. Cansei de cuidar de cachorro, cansei de... Não era a minha praia, na verdade. Não era a minha praia. E aí eu pedi ao comandante, que na época já era outro comandante, que estava cuidando da companhia, eu pedi a ele, ó, comandante, arruma um substituto para mim, que eu não quero mais ficar no canil, eu quero ir lá para o campo de adestramento, eu quero trabalhar com recrutamentos agora. Eu quero trabalhar com recrutas, eu quero ser instrutor, monitor, não quero mais mexer com canil e tal. Aí o comandante disse, não, tudo bem. Aí ele disse, eu vou conversar com o Celso Ilemadotto. Eu vou conversar com o Celso e vou ver o que o Celso vai me falar. Aí ele conversou com o Celso Ilemadotto era o capitão-tenente, responsável pelo campo de adestramento, era um gaúcho, gente boa pra caramba, gente muito boa.
E aí deu tudo certo. Ele disse, não, pode mandar o Cléber para cá. Pode Olha, mandar. que benção. Aí me transferiram para lá, para o campo de adestramento, e eu assumi, então, a instrutoria lá e monitoria da Escola de Fuzileiros Navais, de formação de fuzileiros. Mas como eu era um cara muito safo, inteligente, né? Glória Graças a Deus, Graças a Deus. eu tinha um bom desenvolvimento pessoal, né? Intelectual, Glória a Deus. de comunicação, aquela coisa. Eu era um cara bem articulado, né? Glória a Deus. E aí o comandante disse para mim, olha, Kleber, eu estou precisando de uma pessoa também para ajudar na instrutoria lá dos marinheiros, do corpo de marinheiros, de recrutas marinheiros. E você é uma pessoa ideal para ir para lá. Você gostaria de ir para lá? Eu digo, vou, não tem problema não. Aí eu assumi lá, né? Assumi também lá. Eu ficava nos dois, né? Ficava nos fuzileiros e nos marinheiros, né? Olha, que bem. Aí eu assumi a instrutoria e passei a dar aula de regulamentos para os marinheiros e também aula de educação física. Eu dava aula de legislação, né, regulamento disciplinar e legislação. Olha. Eu dava essas aulas e preparava a prova, eu dava teste, eu fazia tudo, né? Eu tinha um bom trabalho, né? Cumpria o QTS direitinho, né? Fazia parte do corpo de instrutores. Né? E aquilo foi muito bom, foi uma experiência, né? Muito grande ali em Brasília, né? Nesse período, né? E fiquei até 83. De 82 até 83. Foi um ano direto trabalhando. Foi muito boa, formamos, né? 2 turmas de marinheiro e 2 turmas de fuzileiros. Aí quando foi no ano de 83, mais precisamente 83, meio do ano, eu me transferi de volta para o Rio de Janeiro. Eu voltei ao Rio de Janeiro, né? Mas a minha experiência inicial, né? Que foi a primeira comissão que eu estive em Brasília, né? Foi a primeira comissão de 4 comissões. Eu estive em 4 comissões lá em Brasília. A primeira foi essa, né? Foi de 80 a 83. Eu fiquei 3 anos lá, quase 4 anos em Brasília, servindo lá e trabalhando. E eu era um dos melhores militares lá da unidade. Me sobressaía muito, né? Já nessa época, né? Já nessa época. Então, Deus me abençoou muito. E foi justamente no ano de 1980, voltando um pouquinho a 1980 de novo, que eu conheci o Senhor Jesus, né? Olha que bem. Deus fez uma obra na minha vida, né? Eu jogava pelo time do quartel, ia ter um jogo de futebol contra o time da Polícia Militar, né? O time dos fuzileiros contra o pessoal da PM, 1980. E aí me convidaram para jogar. Aí eu fui lá no dia, né? Convidado, fui, joguei. Mas logo no início do jogo eu sofri um acidente. Eu tive uma contusão grave, que foi o escápulo humeral. O meu braço saiu do lugar. Porque eu caí na área para tirar a bola da área, eu escorreguei, caí, tirei a bola, mas eu rodopiei sobre o braço. Eu estava sobre o meu braço e o braço deslocou na hora, saiu. Doeu muita dor? Muita dor, uma dor muito grande. E aí o pessoal me socorreu, me levaram para o HFA, né, Hospital das Forças Armadas, lá no Cruzeiro, me levaram de jipe, ainda me lembro ainda, me conduziram lá para o Hospital das Forças Armadas e lá me atenderam direitinho, me socorreram, colocaram meu braço no lugar, deu tudo certo, graças a Deus, e eu fui enfaixado, né, depois engessado e fiquei aí praticamente um bom período de convalescência, né, por causa daquele acidente, e foi nesse período que eu me converti, graças a Deus. Foi ali antes do acidente que você me mencionou que Deus te tocou para não mais jogar futebol? Não, foi depois. Foi depois, Foi depois, Então aí eu fui, nesse período que eu estava todo engessado, todo doente, eu estava em casa, né, acabrunhado, e as minhas filhas também, na época, adoeceram, a Tatiana e a Érica,
E aí eu fiquei muito... Deus sabe o que faz. Deus sabe de tudo. E eu estava um dia em casa, quinta-feira eu estava em casa, e aí as crianças tinham ido ao hospital, e eu fiquei em casa, que eu não tinha como sair, eu estava todo engessado. Meu Deus. E aí eu liguei a televisão, e aí eu assisti um programa evangélico, que era um programa do Clube 700. É um programa americano, né? Que era retransmitido aqui no Brasil. E aí aquele homem que entrou para dar o testemunho era um americano, já com uma certa idade, e ele contou o testemunho dele, que ele tinha sido curado do câncer, que Jesus tinha curado ele de câncer. E eu fiquei prestando atenção naquele testemunho, ouvindo aquele testemunho, e eu disse o seguinte: Deus, se o Senhor é realmente o Deus poderoso, o Deus vivo, que curou esse homem de câncer. De câncer? Meu Deus, o Senhor pode curar as minhas filhas também. Pode. Porque elas estavam ruinzinhas demais. Pode tudo. Aí, né? o que aconteceu? Deus fez a obra. E eu falei com ele: Jesus, se o Senhor curar minhas filhas, der tudo certo, eu vou te servir. Até o dia, até o último meu dia nessa terra, Glória eu vou servir ao Senhor. Obrigada, Jesus. E eu ajoelhei, botei as mãos sobre o televisor. Você chegou a ajoelhar. Ajoelhei, botei a mão sobre o televisor e orei ali. Orei, chorei, né? Senti a presença de Deus. E eu digo: eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Olha. Ali em casa mesmo, lá na área Alfa, lá na área Visconde-Uma. Eu entreguei minha vida a Jesus ali. Foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Glória a Deus. Grande experiência com a minha ida a Brasília, né? Deus me levou para lá para que eu conhecesse o poder de Deus. O poder de conhecer o Senhor Jesus. E eu me converti a Jesus. E eu entreguei minha vida a Jesus ali. E quando foi no sábado, eu já fui no culto, que tinha um culto que acontecia lá na área Alfa, na casa de um cabo da Marinha, era o cabo Aristóteles, o nome dele. Nunca mais esqueci, porque é nome grego, né? Aristóteles. E as duas suas filhas já estavam melhorando? Já estavam curadas, já estavam boas. Olha, elas ficaram bênção. Curadas. Já não tinham mais nada. Aí eu fui sábado no culto, né? Levei as crianças, aí chegamos lá no culto, aí o irmão fez o apelo no final do culto, né? E eu ainda engessado, hein? Eu estava engessado ainda, mas eu levantei a outra mão, né? Que bem. A mão esquerda não estava engessada, o braço esquerdo. Eu levantei para Jesus. Glória. Aí fui lá, os irmãos oraram por mim, eu dobrei meu joelho, chorei, mas chorei muito. Que maravilha. Porque saiu dos meus ombros o peso do pecado. Aquele fardo. O fardo pesado do pecado. Glória a Deus. Saiu das minhas costas. E eu pude, quando eu levantei dali, choroso ainda, os irmãos ficaram todos felizes que viram aquela coisa maravilhosa, Deus fazendo a minha vida. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. E é como disse a missionária no dia que ela aceitou Jesus, até o céu estava diferente. Até o céu estava diferente. É verdade. Naquele dia eu vim flutuando para casa. Glória. Eu fui para casa flutuando. Que bem. Né? Flutuando. Eu bebia, fumava, parei com tudo. Olha, nunca mais bebi e nunca mais fumei. É nova criatura, né? Nova criatura Então eu aceitei Jesus. As então, coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E foi ali que eu tive a minha experiência grande com Jesus, na minha conversão, né? Uma coisa linda, né? O grande milagre é a salvação. Né? Deus me filho? tirou do grupamento do Batalhão Paysandu, né? Deus me tirou do Batalhão Paysandu, usou a vida do Cabo Edmilson para me orientar, me falar comigo, né? Sobre Brasília. Sobre Brasília. E eu pedi a transferência veio, eu fui para Brasília, fui abençoado no serviço que eu prestava lá no grupamento, né? E depois no campo de adestramento, no recrutamento.
E Deus abençoou tudo isso e eu ainda me converti ao Olha que Evangelho. bem. Glória a Deus. Glória. 1980, e no mês de março, acho que foi março ou abril, eu entreguei minha vida a Jesus Glória a Deus. e nunca mais me afastei, nunca mais deixei Jesus. Até hoje, firme Nunca com mais Jesus. se afastou de Nunca Jesus? me afastei de Jesus. Nunca se Não, desviou? nunca me desviei de Jesus. Nunca me Glória a desviei Deus. de Jesus. Jesus sempre esteve comigo no meu Glória a coração, Jesus. na Obrigada, minha vida. Jesus. Graças a Deus. Graças Por a isso Deus. que Deus fez a grande obra na minha vida todo esse tempo. Glória. Glória a Deus. Mas é isso, então, fica aqui esse relato de mais um Vida no Quartel. Que bem. Aleluia. Aleluia. Com essa parte, né, da minha conversão em Brasília, que foi o primeiro período, a primeira comissão que eu tive em Brasília, de 1980 a 1983. Que bem. E aí no segundo semestre eu já fui transferido para a guarnição do quartel-general e fui servir lá no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Né, fui abençoado também lá. E eu vou contar a minha chegada Olha que bem. no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o serviço que eu prestei lá, onde eu trabalhei, onde eu desempenhei função. E maravilha, foi Que bênção maravilha. sobre bênção. Bênção sobre bênção. E eu também contribuí com o trabalho evangélico lá no Hospital Central da Marinha, no HCM, que tinha um trabalho evangélico lá. E eu contribuía com esse trabalho. Os cultos, né? Tinha os cultos lá. Os cultos lá do grupamento de fuzileiros Era navais. na hora do almoço? Na hora do almoço. Tinha culto também no GPT-FN Rio de Janeiro, no grupamento de fuzileiros navais do Rio de Janeiro, também ia muito lá, nos cultos, né? Eu pregava, eu orava, Que bem. eu estava sempre ativo lá, Que glória bem. a Deus. E Deus me abençoou muito na minha passagem ali pelo quartel-general, e eu vou contar também esse testemunho no próximo vídeo, no próximo relato de vida no quartel. Vai ser minha comissão na guarnição, na guarnição do quartel-general, do Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. 1983, quando eu cheguei lá e me apresentei para servir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora. Deus os abençoe. Deus os Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe o Corpo de Fuzileiros Navais, Sim, meu a Pai. todos os fuzileiros, Abençoa, Jesus. aos meus irmãos em Jesus, Sim, meu Pai. que servem nos fuzileiros navais. Abençoa Deus mesmo, abençoe a vida Jesus. deles. Abençoa. Abençoe o pessoal da Maria, em nome de Livra-os Jesus. do mal. E Jesus abençoe a todos Sim, meu que nos ouviram, que estiveram conosco até aqui. Sim, meu Pai. Deus abençoe sua Deus vida. abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo Vida no Quartel. Glória a Deus. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Tchau, meus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.